Qual a mensagem do livro de Isaías, capítulos 9, 10, 11 e 12? A promessa do nascimento do príncipe, o príncipe da paz, e toda a consequência para a Galileia e para a humanidade é o que nós vamos estudar no programa Lições da Bíblia, que começa agora. Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. É sempre um prazer para todos nós levarmos até você esse conhecimento, essa discussão sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, tirarmos lições importantes do livro sagrado que norteiam sempre a nossa vida, ou pelo menos deveria nortear, né? Esses conselhos sempre devem nos nortear. Você, mais uma vez, é muito bem-vindo. E eu tenho a alegria de estar na quinta semana dessa temporada de 2021, essa primeira temporada do ano, que tem sido extraordinária no estudo do livro de Isaías. Mais uma vez, eu tomo a liberdade de mostrar para você, que eu acredito que já deve ter o nosso manual, que é o manual a respeito deste livro extraordinário do pastor Roy Gaine, que é um consolo para o povo de Deus. O livro de Isaías é um consolo, é a promessa de um futuro melhor, que para nós é o que nós também desejamos, não é? Para a nossa vida, o nosso país, para o mundo, para toda a humanidade. Bom, hoje nós vamos estudar aqui o quinto ponto, o quinto tema dessa temporada, que é o nobre príncipe da paz. É um tema bastante interessante, como eu já disse aqui na introdução. Ele está baseado nos capítulos 9, 10, 11 e 12 e visitam o programa dois amigos pastores que trabalham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. É o pastor Victor BJ. Bem-vindo, pastor Victor. Muito obrigado. Pelo menos comigo aqui apresentando é a primeira vez que você participa, né? É isso aí. Eu sempre vi o Victor BJ no Código Aberto, nos programas mais jovens e tal, e eu fico feliz quando vê um jovem, né? Porque aqui já tem um velho apresentando, vê um jovem, alegra o programa, Viemos dois aqui hoje. Obrigado pela participação, muito bem-vindo, viu, Vitor? Obrigado, eu que agradeço, prazer estar aqui com você. Juntamente com o pastor Vitor, o pastor William Tim, que também é um jovem pastor que trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Já já nós vamos conversar sobre a atividade dos dois, aquilo que eles fazem aqui, produzem, e que podem chegar até você também com os conteúdos em que trabalham. Bem-vindo, William, ao programa Lições da Bíblia, pelo menos comigo apresentando também a primeira vez, né? Obrigado, pastor. Também é uma satisfação estar com o senhor e com o pastor BJ também. Uma alegria, viu? Uma alegria. Gente, nós vamos começar com uma oração e eu convido então o pastor Victor BJ para fazer essa prece para a gente. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar aqui, de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja nos iluminando nesse estudo, a nós que estamos aqui, aos que estão nos assistindo em casa também, e que a gente aprenda como estar mais pertinho de Ti no dia de hoje. Amém. Essa bênção nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor William, a gente tem aí um tema bastante interessante nessa semana, que muitas vezes nós já pregamos, né, sobre o livro de Isaías, sobre o nascimento do príncipe da paz, né, todos aqueles nomes característicos que nós vamos conversar hoje. Mas quando você vê aqui o tema, o nobre príncipe da paz, o que vem assim ao seu coração, né? O que mais te enche de satisfação quando você vê esse título aí, o nobre príncipe da paz? Eu acho que a minha satisfação que eu tenho não é necessariamente grande, mas não é tão grande ainda como eu imagino que foi para alguém na época ali de Judá, quando recebeu essa profecia. O próprio Isaías, né? Ali. Exatamente, porque você vê ali um texto que a gente viu já os capítulos anteriores, de tanta guerra, tanta destruição, e o povo sendo castigado e vem a Síria, e vem Síria para tudo que é lado, e é guerra e muita morte, e de repente você vê uma profecia tão doce, que é um consolo futuro.
que viria de satisfação para o povo, de libertação, né? Olhar o contexto, né, e perceber a situação que eles estavam, acho que traz mais poder ainda para essas palavras, né? Isaías 8, por exemplo, a gente vê Isaías colocando o nome do filho deles, que significava rápido para o saque, rápido para o despojo, ou seja, trazendo uma profecia de que coisa ia ficar complicada aqui. Eles estavam num contexto terrível de dificuldade, de preocupação, e aí vem essa promessa. Então ela tem um peso muito maior ainda no contexto que eles estavam vivendo. Com certeza foi um alento, né, para o profeta, porque ele estava recebendo toda aquela visão, Deus falando que eles seriam levados, mesmo como castigo, que o despojo seria levado rápido, eles seriam castigados pela própria decisão que eles haviam tomado de se afastarem de Deus, né? Sim. O coração do profeta dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada em saber que Deus estava no comando de todas as coisas, né? Agora, o livro de Isaías, capítulo 9, versos 1 a 5, William e BJ, eu quero que vocês comentem comigo a esse respeito. Ele tem aqui ele começa com a palavra mas ali, né? O capítulo 9, verso 1 começa com a palavra mas, que indica um contraste, né, com o texto que vem antes. Como podemos entender melhor, então, esse contexto de Isaías 9, 1 a 5? Você vê desde o primeiro capítulo a questão da apostasia de Israel, né? As injustiças que eram feitas, o povo sofrendo, os líderes corruptos e todo aquele cenário terrível. Daí você tem o capítulo 8, que começa a falar então do tipo, inclusive, de coisas satânicas que eram praticadas ali naquela região. E se você vai ver as descobertas arqueológicas daquela época, que foram feitas hoje, né, mas referentes àquela época, você tem inclusive deuses pagãos nas casas das pessoas, é bem comum encontrar lugares de adoração a deuses também de outros panteões, você tem lugares ocultos, inclusive, para essa questão de magia negra e tudo mais. Então, era um lugar que realmente o povo estava sofrendo por conta de líderes que não seguiam a Deus e por conta de invasões de outros povos que não eram, não criam em Deus, né? E nesse cenário, então, você tem essa palavra mas, mostrando que esses primeiros povos que haviam sido conquistados, que eram povos que eram mais próximos, estavam mais ao norte, né? Mais ao norte que inclusive Samaria, e foram os primeiros povos a serem conquistados pelos assírios, eram os povos que receberiam o Messias, né? E todo tipo de paganização em Israel começava ou geralmente nas grandes cidades ou na borda, né? Nos lugares ali mais próximos às outras civilizações. Que foi onde Tiglat-Pileser atacou, né? Para dominar mais ali, depois que Acás fez o acordo com ele, né? Sim. O acordo demoníaco, né? Pedindo apoio para se proteger do irmão do sul, aí faz acordo com o diabo, né? E aí realmente foi implantado o ocultismo pesado, né? Não dá para acreditar quase, né? Que às vezes, né, BJ, no meio das pessoas que falam em nome de Deus, que vivem para Deus, que um sistema desse pudesse ser implantado. A gente quase que não consegue entender, porém hoje, em nossos dias, às vezes temos problemas semelhantes Sim, sim. De paganismo em nossa vida, né? A gente condena lá os irmãos lá da Galileia, lá das extremidades, como disse o pastor William, mas às vezes nós também começamos a infiltrar costumes pagãos em nossa vida, na vida da igreja, e esse é um alerta para a gente também. Sim, né? Com certeza. Assim como o rei, né, daquela época, o rei Acaz, a gente tem o risco hoje também de fazer alianças com pessoas, com um sistema, com um estilo de vida que não é o certo, não é o que a gente é chamado a viver. Isso com certeza traz consequências. Só que é interessante que até o mas ali que a gente citou, ele mostra que mesmo em situações complexas, ainda há esperança de um conforto, de um recomeço, de uma transformação. Tanto quando a gente está distante de Deus, e talvez alguém que está assistindo a gente agora esteja nessa situação, longe de Deus, afastado de Deus, talvez fez aliança com aquilo que não é o que Deus aprova, mas vem essa palavrinha mas Deus alcança você, mas a promessa dele alcança você, alcança a sua vida, independente do quão fundo, do quão longe você foi. E também acho que esse mas ele se aplica, assim como a situação deles era complexa, tenebrosa, difícil, mas veio a esperança. Então acho que esse mas faz essa ponte de independente da situação onde está e que estejamos vivendo, existe a esperança, que é o que fala na sequência do capítulo. Interessante o verso, né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, diz: mas para a terra que estava aflita,
não continuará a obscuridade. É lindo esse texto, né? Sim. Então, esse mas, ele acaba trazendo esperança, né? Sim. Haverá um fim, né? Como vocês falaram. É o que a gente Haverá mais precisa, né, nos dias de hoje, né? Exatamente. O contexto que a gente tem vivido aí nos últimos meses, né? E agora? Né, na terra que está complicada, calma, existe esperança, existe um recomeço, existe algo mais. Exatamente. Você E falou... Pois não, William, pode falar. Não, só um ponto, que a esperança que traz ali vida para os judeus ali, né, para os israelitas na época, era, na verdade, a vinda de Jesus, cumprida em Mateus 4. E o que traz para nós também é a volta de Jesus, né? Exato. O mesmo Jesus, só que numa diferente volta. Mostrando que a esperança não está em resoluções ou no próprio sistema em si que a gente vive hoje, né, como mundo, mas numa pessoa. Exatamente. E o que eu ia fazer de comentário e jogar para vocês também poderem fazer as colocações de vocês, na semana passada, a gente gravou aqui com o pastor Lucas Iglesias e o pastor Luciano, e a gente comentou um pouco sobre isso, mas vale a pena a gente dar um toque aqui para aqueles que estão assistindo hoje também. Que o grande problema é o seguinte: a gente às vezes se esquece de que quem está à frente de tudo é Deus. Então, nós seres humanos somos um problema. Então, a gente acha que a obra de Deus só vai avançar por minha causa, pela minha capacidade técnica, pela minha inteligência, pela minha estratégia. Esquece. A obra de Deus avança pelo poder dele, do Espírito Santo. Porque quando Acaz rejeitou, Deus falou assim, ó, eu vou te dar uma oportunidade para você fazer parte aí da casa de Davi, porque ele era, né? Acaz era. E ele rejeitou, falou assim, vai acontecer, quer você queira ou não. Sim. O renovo vai acontecer. E nascerá de uma virgem. Quer dizer, como é que nasce uma criança de uma virgem? Quer dizer, era obra do Espírito Santo, aquela fecundação, a geração do próprio Cristo, uma obra divina. Como vocês veem hoje, os cristãos hoje, é difícil até fazer essa análise, né? Estamos aqui num programa de televisão, com amigos de diferentes religiões acompanhando o programa, mas como vocês veem esse cenário? Podemos correr o mesmo risco hoje de confiar mais na nossa capacidade humana do que em Deus, assim como fez Acaz e outros que passaram por Israel, e vem Isaías e dá uma dura ali? Como é que vocês veem hoje, assim, essa condição humana? Um detalhe, eu acho que vale lembrar, e que eu gostei que você comentou, é que a pregação ela ocorre pelo poder de Deus, né? Às vezes a gente acha que Deus precisa de nós, né? Como se Ele estivesse lá falando, olha, vai lá, Vitor, faz isso, vai lá, casa, eu preciso de você. Quando, na verdade, Deus ele dá o privilégio da gente participar. Deus tinha um plano para a nação de Israel, para a nação de Judá, e Ele falou, olha, Acaz teria o privilégio de fazer parte disso. E acho que a gente tem isso também. Na verdade, às vezes a gente até dá mais trabalho do que ajuda, né? Exato. Esses dias eu estava lavando a louça em casa e minha filha queria ajudar. Eu coloquei ela numa bancada, ela começou a ajudar, só que assim, ela mais sujava do que limpava a louça. E eu tinha que lavar de novo, eu tinha que, sabe, deu mais trabalho do que se eu lavasse sozinho. Mas ela estava tão feliz, aquilo fez tão bem para ela, que eu fiquei feliz também. E eu fiquei pensando, às vezes é assim também na nossa vida e no trabalho de Deus. Assim como Acaz, muitas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, mas Deus dá o privilégio da gente participar dessa obra. A gente pode aceitar ou não. Acaz, no caso, não aceitou, acabou sofrendo os juízos que vieram, mas a gente hoje acho que tem esse privilégio de se lembrar que a obra é de Deus e que Ele dá o privilégio da gente participar no cumprimento da missão dele aqui na Terra. E sua filha pode ter saído achando que, nossa, realmente, meu pai precisa da minha ajuda para lavar a louça, né? Como eu lavo louça bem, sem mim, meu pai, né? Mas o que eu acho legal é que, logicamente, o rei Acaz, ele fez o que era certo, logicamente. Porque se você pensa naquele cenário onde dois reis, eles estão juntos, e você já está com aquele medo, e você faz uma aliança que não é correta. Só que... Pela lógica humana, né? Pela lógica humana, exatamente. Só que se você coloca o fator divino no meio, daí a equação muda. Porque ele fez o que era mais fácil, o que era mais conveniente, mas não o que Deus tinha falado. E eu acho que o nosso erro na vida, às vezes, é pensar pela nossa lógica. Sim, as coisas e tomar rumos para a nossa vida que, se a gente colocasse a palavra de Deus e o que Ele quer para a nossa vida, nós não tomaremos esses rumos. A lógica humana ela é sempre um problema, né? Porque ele fez a aliança, Acaz fez a aliança lá,
com um imperador cruel, sanguinário, que não tinha o temor de Deus, para se proteger contra o seu irmão de sangue e de fé. Quer dizer, então o cara fez uma aliança com medo do outro reino, que também era dirigido pelo Senhor, tomar conta ali, né? Agora, isso tudo me mostra o seguinte: as duas óticas, o BJ comentou, o William complementou legal aí, as duas óticas, a ótica de Deus e a nossa ótica. Pela nossa ótica tem que ser a visão do privilégio. Pela ótica de Deus, ele não precisa da gente, mas ele também se delicia quando vê a gente aproveitando o privilégio. Então, participar da obra de Deus, do reino de Deus, né? Você que está acompanhando o programa, é um privilégio. Envolva-se com a sua comunidade da fé, com a sua igreja, com o seu pequeno grupo, com o estudo da Bíblia. Entenda isso como privilégio, né? Mas não tenha o espírito de arrogância, de achar que Deus te ama mais do que aquele que não tem os mesmos privilégios que você, que eu, entendeu? Deus ama a todos igualmente. Sim. E é essa visão que a gente tem que ter para a gente depender, porque eu acho que o que está em voga aqui, entre Isaías e o povo, a mensagem que ele recebeu, que ele precisou dar para os reis, é a dependência de Deus. Você, cadê meu povo? Vocês são meu povo? Essa palavra-chave, dependência, eu acho que resume esse início aí de Isaías, que o povo, ele tinha que se render às mãos de Deus e depender de Deus, né? E hoje em dia a gente tem tantas coisas que às vezes a gente pode depender, tantas falsas seguranças que não trazem segurança nenhuma. Exato. E acho que essa palavra dependência, que foi o que faltou para cá, foi o que faltou para o povo naquele momento, é o que a gente precisa ter muito hoje, dependência de Deus. Temos recursos, temos às vezes situações favoráveis, mas tudo isso não deve substituir a dependência de Deus e do poder dele. Exatamente. Agora, William, vem então a descrição do menino que Deus usaria para libertar o seu povo, né? Nós temos aqui o nosso manual de estudos, e bem na parte de domingo, nós temos ali uma descrição interessante, William, que a Galileia foi o território, que você estava falando no começo, mais tomado, primeiramente tomado, e eles foram para o ocultismo. E a promessa desse menino seria que ele nasceria também nesse lugar, né? Interessante, né? Como você vê a descrição que Isaías faz do libertador? É interessante alguns aspectos aqui. Primeiramente, o ministério de Jesus, ali você vê em Mateus 4, onde não só ele vem de lá, os próprios discípulos trabalhavam em cidades ali ao redor, como Tiberíades e outras cidades ali que ficam na costa ali do Mar da Galileia. E os nomes que são dados para o Messias é muito legal, porque a gente, que nem o pastor BJ falou há tempos atrás, você tem os dois filhos de Isaías com nomes com significados. E agora aparece para Jesus, para o Messias, só que não aparece um nome específico, aparece já uma penca de nomes, né? Acho que são 5 nomes já direta. E são nomes que, se você for ver, Deus forte, Pai da eternidade, eles não são atributos humanos, eles são coisas divinas, dado a um libertador. Então, Isaías tem essa complexidade de, ao mesmo tempo, falar de aspectos humanos de Jesus, como a gente tem em Isaías 53, mais para frente, mas aspectos divinos e da potência, da força, da majestade de Jesus. Sim. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar um intervalo agora, e logo após o intervalo, nós vamos estudar melhor aqui esses atributos desse menino libertador. É o terceiro nascimento, muito simbólico, né? Sim. Terceira criança, 2 com nomes estrambólicos, mas esse aqui com nomes extraordinários, que é o nosso libertador, o Senhor Jesus. Não saia daí, nós voltamos já já para o segundo bloco do programa dessa semana. De volta com o segundo bloco do programa dessa semana. Que bom que você continua por aí com a sua Bíblia aberta, o seu manual de estudos, que eu já apresentei aqui no primeiro bloco. Eu esqueci de falar no primeiro bloco que você pode ter acesso ao manual de estudos no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a parceira aqui do programa Lições da Bíblia, parceira da Rede Novo Tempo de Comunicação. E por ser a nossa parceira, eles têm materiais adicionais bastante
muito úteis, importantes para você que está estudando o livro de Isaías. O primeiro é o livro do próprio autor, Roy Gayney, falando sobre Isaías, que é o livro de Isaías, Juízo e Redenção para o Povo de Deus. Esse livro, ele está à sua disposição no site da Casa Publicadora Brasileira, você pode entrar lá e ver as condições para adquiri-lo, e também um comentário dos textos da autora norte-americana Ellen White, que cremos inspirada por Deus, escreveu tanta coisa linda sobre a palavra, e o que ela escreveu sobre os textos de Isaías foram compilados nesse pequeno opúsculo, pequeno livro, que vai ser muito útil para você aí na sua vida, na sua casa, ao estudar o livro de Isaías, tá certo? Bom, hoje recebendo aqui dois pastores, Victor BJ e William Tim, dois jovens pastores, em contraste comigo, que já sou um velho pastor, né? Um guerreiro mais velho, mas, Victor, já acompanho aí a sua vida, a sua produção para a internet e tal, e quando você veio para Novo Tempo, eu estava saindo, né? Eu já estava indo trabalhar num outro campo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá na Associação Paulista Oeste, em São José do Rio Preto, aqui eu mando um abraço a todos os amigos que trabalham comigo lá. E não tive o privilégio de trabalhar diretamente com você, mas aqui você trabalha especificamente ligado a que setor, aqui da Novo Tempo? Então, eu trabalho especificamente na área de web da Novo Tempo. Nela, Novo Tempo tem a televisão, a rádio, a gravadora e a web, que é a área de internet. Então, eu trabalho como produtor de conteúdo para a área de internet, especialmente sobre a Bíblia, material evangelístico, enfim, produzindo conteúdo especificamente para a internet. Legal. Esse é meu trabalho, especialmente ligado ao portal NT Play. ntplay.com é onde todo o material da Novo Tempo fica armazenado, onde todo mundo pode consultar. Então, a gente ali na web, a gente trabalha diretamente ligado a ele. Legal. E se você não tem o aplicativo NT Play, entre aí na loja do telefone que você tem, pode ser o iOS, pode ser o Android, você vai entrar aí, baixar não é de graça, baixa o seu aplicativo NT Play e você vai poder curtir não só a programação ao vivo da TV, como também outras produções especiais. Alguma produção de destaque assim para 2021? Então, spoilerzinho 2021, aí que vem? Tem muitas novidades, tem muita coisa legal vindo. A gente tem o programa Resenha, que é um programa onde eu faço um comentário também do guia de estudo que a gente tem aqui, similar, só que para os jovens. Então, você que está assistindo a gente aí, que quiser ter esse conteúdo também, é só entrar lá no NT Play, programa Resenha. Semanalmente, a gente também faz um estudo do guia de estudos voltado para os jovens, inclusive de um assunto muito semelhante. E também a gente vai ter algumas produções aí novas no NT Play, aí a partir de abril, algumas coisas novas aí chegando. Então, entra lá, já baixa no seu celular, porque esse ano vai ser um ano aí de muitas novidades para a área de internet aqui da Novo Tempo. Abrir espaço para o concorrente, falou do programa. Agora o povo não vai mais assistir Lições da Bíblia? Não, complementar. Para assistir o BJ lá, ó. Brincadeira. Aqui não tem concorrência, só tem apoiadores do Ministério, né? Muito bom, viu, Victor? Deus abençoe o seu trabalho sempre aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Bom, minha gente, estamos aqui estudando o capítulo 9 de Isaías e estávamos conversando aqui antes do intervalo a respeito dos nomes extraordinários do rebento, do renovo, da raiz de Davi, né? Antes de a gente entrar nos nomes, eu fiquei pensando como Deus é maravilhoso. Porque Acaz, ele quebrou essa corrente propositalmente, né? Ele não quis dar sequência. Deus prometeu o renovo da raiz de Davi, ele não creu, fez as parcerias com os pagãos tal, e destruiu ali o povo, né? Com isso. Mas Deus, então, faz com que a vontade dele prevaleça. Não, acontecerá, porque eu prometi lá no Éden, vai acontecer. Vai nascer o Messias, vai nascer o Redentor. Como Deus é maravilhoso, né? A gente é rebelde, mas Deus mantém as suas promessas, né? E Deus faz, né? Achei legal que você falou isso. É Deus quem faz, a gente falou isso no bloco passado, mas até o verso, se eu não me engano, 5, que diz que todo calçado que levava o guerreiro e todo manto serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Ou seja, para encerrar a guerra, tudo que eles encerraram a guerra, as armaduras, inclusive os despojos, eles queimavam, que era um ato de sacrifício, de entrega a Deus, como que dizendo, olha, tudo que vai vir a seguir agora não foi obra nossa. Nós não precisamos dessa espada do cara aqui, dessa couraça. E nem da recompensa, porque a recompensa não é nossa, não foi pelas nossas mãos. Toda a paz, tudo que está acontecendo
é por Deus e a gente vai queimar em sacrifício a Ele. E aí vem mostrando por quê, de onde vem essa transformação. Então, eu acho muito legal essa ponte. Passa todo o perrengue, todo o problema, aí fala, não, vem a salvação, mas não é por nós, é por Deus. Sabe por quê? E aí ele fala de onde vem. Porque era comum, né, William, numa guerra, o despojo, a riqueza deles, prata, ouro, né, propriedades, as pessoas iam como escravas, eles pegavam todo aquele despojo de guerra e enriqueciam o reino que tinha vencido a batalha, que era lucro deles, né? Mas Israel, nas suas batalhas, era aconselhado a não fazer isso. Ou seja, confie em mim. Como é que você vai para a guerra sem armamento, sem recurso bélico? Mas assim Israel ia, né? Para, em nome do Senhor, empreender aquela batalha. E você tem um caso bem claro disso, que é a conquista propriamente da Babilônia. Quando a Babilônia conquista Israel, eles tiram todas as coisas, todas as riquezas do templo, né? O majestoso templo de Israel, e levam para a Babilônia. Uma coisa que a gente estava pensando também sobre o nome, os nomes que é dado para o Messias, eu vejo uma relação muito grande entre esses nomes com o sofrimento do povo na época. Você vê, por exemplo, conselheiro, né? Que era uma coisa que o povo carecia de bons conselhos, os reis não aceitavam, inclusive, os bons conselhos do povo, dos profetas. Vocês tinham ouvido os maus conselhos? Ouviam só os maus conselhos. Você tem pai da eternidade, né? A angústia, a vontade de Israel de ter aquela nação eterna prometida por Deus desde a época do deserto. E você tem príncipe da paz. Naquele contexto de guerra e tanta insegurança, você tem ali, inclusive, um dos aspectos do Messias é ser o príncipe da paz. E eu me lembro do texto que o próprio Senhor Jesus disse, BJ, assim, deixo-vos a paz, a minha paz. Ou seja, ele era a paz, né? Sim. A minha paz vos dou. Fecha perfeitamente com essa visão dele sendo o príncipe da paz. E esse primeiro atributo, é curioso que um estudioso chamado Carlson, ele faz um comentário interessante, quando ele mostra que a palavra maravilhoso e a palavra conselheiro, maravilhoso, no hebraico é peler, conselheiro é sar, e elas juntos fica pelessar. Parece, dá a ideia de que é um trocadilho, dizendo, olha, você, acaso, você confiou lá no rei Tiglat-Pileser, agora vai vir o Pilazar, que é o maravilhoso conselheiro. Não é nele que você tem que confiar, é nesse aqui. E aí começa a descrever os atributos. É quase igual ali, né, a tradução. Tipo um trocadilho. Pelezar. Sim, ou seja, pare de confiar nas suas mãos, nas suas forças, e confie no Messias. E aí ele vem falando tudo. E que atributos lindos, né? Verdade. Quando eu leio esse texto aqui, meu coração ele até fica quentinho, assim, ao ver um Deus conselheiro, como você falou, um Deus poderoso e um Deus que traz paz. Talvez alguém duvide, assim, talvez até que esse texto refira-se a Jesus, né? Mas até o nosso próprio manual fala, né, que essas aplicações dos nomes todos só podem se referir ao Senhor Jesus, né? É nele que todas as coisas começam e terminam, né? Ele é o princípio e o fim. E não há dúvida de que esse menino a que se refere Isaías, esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é Jesus, não é, William? Exato. Tem algumas pessoas que elas acreditam que se referia ao rei Ezequias, que teve um ótimo reinado depois. Só que é interessante que tanto essa promessa, quando Isaías 7, quando é feita a outra promessa, o rei Ezequias já tinha de 6 a 8 anos. Então não era alguém que iria nascer porque ele já tinha nascido. E os atributos que são colocados, por exemplo, você vê claramente que é um reinado eterno. São atributos que não são de um ser humano qualquer, né? Nem você pode pensar nas melhores pessoas da Bíblia, talvez as mais santas, que tiveram um ministério mais incrível, impactante, nenhuma delas se encaixa nesses atributos, que são eternos e é um reinado eterno também, né? Não é só uma pessoa que é eterna, mas é um reinado eterno e um reinado de paz. Nós, seres humanos, somos muito imediatistas, né? Porque quando Adão e Eva pecaram e Deus prometeu a vinda do libertador, do Messias, fica evidente, fica claro assim, até a nação, que ela, até no texto bíblico, que ela imaginava que o seu primeiro filho fosse o Messias, assim, né? Nasceu. Será que é ele, o Redentor do mundo? Será que é... Porque nós somos imediatistas. Então, claro, quando prometeu ali o menino e veio um bom rei
na sequência, que foi Ezequias, o povo falou assim, acho que é ele. Mas ele já tinha nascido, né, quando foi dada a promessa, por isso que realmente se aplica ao Senhor Jesus. São nomes messiânicos, né, e que nós temos aí. Dentro da continuação, ali Isaías 9:8 até o capítulo 10, 34, fala sobre o cetro da ira de Deus. Aí eu queria que a gente comentasse um pouco a respeito disso, porque enquanto o início do capítulo 9 fala desse menino, já a sequência já está falando até de punição, de uma série de detalhes que seria um cetro que dá uma ideia de ira, mas não é que é a ira humana, né? É a ira de Deus, que é uma ira diferenciada. Como vocês veem aqui esses versos do capítulo 9, verso 8 até o 10, 34? Um resumo, assim. Ele vem dessa ponte, né? Depois dele falar de tudo de lindo que aconteceu, inclusive esses versos anteriores, eles estão ali numa estrutura linguística que descreve o nascimento de um rei, um nascimento real, mostrando que esse Salvador era alguém muito maior do que nós. E aí ele vem mostrando um pouco dessa ira ainda, né? Dizendo, olha, foi errado, vai vir esperança, vai vir salvação, mas olha, entenda que aqui é mão forte, digamos assim, não é bagunça. Eu vejo isso até na educação da minha filha, eu uso muito isso, que estou aprendendo muito com ela, mas às vezes eu preciso mostrar para ela autoridade, inclusive para que ela se sinta segura, né? E a gente vive hoje muitas pessoas falando de autoridade, de força, como algo, força no sentido assim de passar essa segurança como algo negativo, quando na verdade eu vejo a minha filha se sentindo mais segura com isso. Então eu vejo que até Deus, quando Ele declara, dizendo, olha, o mal será punido, as coisas ruins não vão passar, claro, em branco, entendeu? Ele está dizendo, filho, olha, você tem um pai aqui, entendeu? Você tem alguém aqui que é seguro, vai trazer segurança para você. Então, acho que até na ira de Deus, ele traz bênção para nós, para nos trazer segurança de quem Ele é. E é interessante que Isaías ele faz praticamente todo o ministério profético dele em Judá, no Reino do Sul. Mas essa parte é destinada ao Reino do Norte, né? E é interessante que o nosso guia até mostra isso, que a punição ela não foi totalmente em uma só etapa, aonde o povo erra, porque você tem ali a promessa, né, feito ali no Egito, até no Monte Sinai, onde se o povo não cumprisse o seu acordo, iria sofrer as consequências. Só que Deus ele vai e coloca as consequências diluídas em um grande espaço de tempo para ainda dar a oportunidade de perdão dessas pessoas que já estavam longe de Deus poderem voltar ainda para Deus. E é interessante que eu gosto de ver essas coisas num contexto mais didático. Eu acho que Deus ele foi muito didático, não só para aquele povo naquela época, mas para nós entendermos como é que funciona o amor de Deus. Se Deus não tivesse trazido a consequência dos atos daquelas pessoas, elas jamais teriam se arrependido. Porque elas pensariam, bom, eu posso seguir a Deus, ter todo o compromisso da fidelidade com Deus, e eu vou ter uma vida boa. Mas eu posso não seguir a Deus, fazer o que eu bem entender e ter uma vida boa. Então, por que eu vou seguir a Deus? Então, essa consequência que eles tiveram por fazer o que era errado, levou eles aos momentos de reforma do povo, e todos os reis e profetas que tentaram pregar alguma coisa e tiveram algum certo êxito, foi decorrente também das punições divinas. Isso me faz lembrar do salmista, quando ele olhava para os que não seguiam a vontade de Deus, e ele se injuriava, porque ele via que eles prosperavam, muitos deles prosperavam. Sim. Mas escuta, de que vale a pena? De que vale a pena eu servir, eu dedicar minha vida, e o outro lá que não segue a tua palavra, a tua lei, né, não tem o teu temor, prospera. Aí ele mesmo diz, até que eu entrei no templo do Senhor e vi o final deles. Então, em visão, Deus mostrou para ele. Você quer ver o momento crucial? O sol nasce sobre justos e injustos, né? Ele dá a bênção sobre todos, mas olha o final da vida deles. Eu acho que é esse o ponto, né? Que é o apelo de Isaías. Olha, ande comigo, eu não vou deixar passar o mal, o pecado, né?
sem ser punido. Não que Deus seja mau, né? Não que, como você estava falando, né, BJ? Não é que Deus seja irado, mas Ele nos expõe às nossas próprias escolhas. Ele permite, você escolheu, eu respeito o teu livre-arbítrio. E até a ira de Deus, ela visa a misericórdia dele. Né? A gente vê, e muitas vezes a gente contesta, vê pessoas contestando, falando, mas como um Deus de amor pode ter ordenado, né, sacrifício ali, matar pessoas nas guerras e tal. Só que a gente vê que sempre antes do juízo vem a misericórdia. Sim. Antes de Deus falar, olha, vai lá e destrua essa cidade, ele passou centenas de anos trazendo misericórdia, e até o ato de destruir é um ato de misericórdia para com as outras pessoas que ainda podem ser salvas. Então, assim, sempre até o juízo e a ira de Deus é um ato de misericórdia dele. Se a gente olha nessa perspectiva, muda muito a Bíblia, né? Por exemplo, tem os 10 mandamentos lá, mas às vezes as pessoas não prestam atenção no primeiro versículo, né? Que eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da casa de servidão. Então, Deus, ele primeiro abençoou o povo, ele deu as condições para o povo e depois ele faz os pedidos. E até a obediência, e a gente falando e até aplicando para nós hoje, ela deve ser fruto do que Deus já fez por nós e não do que Ele vai fazer. Exato. Às vezes a gente olha, a gente vê muito hoje, né? Tanto uma pregação de que não faça e Deus vai te abençoar, faça para receber, como também se você não fizer, Deus vai te abençoar. Seria o lance da teologia da prosperidade. Sim, né? sim, que ela também tem um contrário de punição. Exatamente. Quando, na verdade, a gente serve não para receber ou com medo de não receber, mas a gente serve porque nós já recebemos. Por sabermos quem Ele é também, né? Sim, por recebermos não só bênçãos, mas a própria pessoa dele, que é até o que Isaías fala, né? Sim. Gente, nós vamos para mais um intervalo e, na sequência, nós vamos estudar a última parte do nosso Manual de Estudos dessa semana. Voltamos já. E já de volta com o último bloco do programa dessa semana, passa tão rápido, não é verdade? Mas o tema é muito gostoso, essas profecias de Isaías aquecem também o nosso coração, mesmo a gente vivendo séculos e séculos depois dele, mas a gente sente o nosso coração sendo aquecido por essa mensagem aqui linda de Isaías. Estudar a Bíblia é tão bom, não é verdade? Por isso, aqui no programa, a gente oferece a você a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo. O curso bíblico Descobertas Bíblicas, ele é um curso totalmente digital e é o curso que nós estamos oferecendo para vocês aqui no programa Lições da Bíblia. Mas, pastor Lanza, como é que eu faço para fazer esse curso digital? Posso estudar no meu celular? Pode. E no meu tablet? Também pode. No meu computador? Também, ele é online. Então, você entra aí no site biblia.com.br e você vai procurar o curso Descobertas Bíblicas, que está bem fácil de você achar ali. Você clica em cima, vai preencher um rápido cadastro e você vai poder ter acesso a esse curso bíblico online. Vai ser uma delícia estudar a Bíblia com você, a Novo Tempo poder estender a você este conhecimento da Palavra de Deus, tá certo? Então, Descobertas Bíblicas, entre no site biblia.com.br e você vai entender muito melhor a verdade do Senhor Jesus para a sua vida. Bom, gente, estamos aqui na parte final do nosso programa e também do nosso manual de estudos dessa semana. E agora é Isaías capítulo 11 e capítulo 12. E aí a gente vê, assim, a expressão rebento, né? O que seria raiz, renovo, rebento, né? São expressões não muito usadas, né? O rebento que sai do tronco de Jessé. Como é que a gente pode entender tudo isso, né? Se refere a quê quando a gente vê Isaías capítulo 11, verso 1? Contextualizando, a gente vê no final do capítulo 10, que essa metáfora agora do capítulo 11, ela completa a do 10, né? Quando termina o capítulo 10 dizendo que Jerusalém seria destruída como se uma floresta fosse consumida por um único incêndio. Então, assim, depois de falar, Jerusalém vai ser destruída como se fosse uma floresta, ele começa dizendo, mas olha, lá daquele raminho, daquele toco, e quando fala queimado, toco, né? A gente imagina toco queimado, seco, sem vida, vai sair um broto, vai sair vida. Lá em casa, o meu vizinho, ele plantou uma árvore na frente da casa dele, frutífera, mas para mim era morta aquele negócio. Era uma árvore de jabuticaba. Gente, seco o negócio, terrível. Então eu falei com ele, rapaz, você plantou esse negócio morto aqui? Ele falou, não, assim que pega mesmo.
E aí, aos poucos, a árvore foi gerando vida, porque ela aparentemente estava morta, mas dentro havia vida. E acho que Deus, ele através de Isaías, ele traz esse chamamento, olha, vai ser queimado, vai acabar com tudo, vai parecer que não tem vida, mas vai haver vida ainda, porque vai sair um rebento, vai sair algo Um broto, disso. vai brotar, né? Eu morei um bom tempo no Cerrado, né? Brasileiro, BJ é de lá também. Brasília. E é bizarro você ver a coisa pega fogo, parece que tudo morreu e você pensa, não vai ter mais árvore aqui. Só que passa um mês de chuva e tudo volta à existência, né? Sim. Quando fala aqui a questão do tronco, eu imagino que o tronco é uma coisa que já cessou, mas ao mesmo tempo o rebento é um brotinho que aparece ali. Então, é incrível que nessa profecia, Deus, ao mesmo tempo, ele está meio que condenando Israel como um tronco que não deu certo, que foi os reis ali foram um pior que o outro, mas ao mesmo tempo tem aquela profecia dada a Davi de que nunca faltaria um descendente como rei. E daí tem Jesus, da linhagem de Davi, vindo como um pequeno raminho, né? Dentro daquele tronco de coisas que deram errado da linhagem e sucessão de reis de Davi. Há uma dúvida se essas expressões todas se referem à primeira vinda de Jesus, ao seu nascimento, ao seu surgimento, ou se refere apenas à segunda vinda, ou às duas. Qual é a opinião de vocês sobre isso? O autor do nosso guia, ele chega a comentar, né, que em uma única imagem ele mostra as duas vindas, né? Dizendo, olha, vai vir e depois virá de novo. E isso a gente até comentava, né, nos bastidores, que é um pouco complexo. Imagina eles entenderem isso naquela época, que primeiro que o Messias viria e depois que ele ia voltar depois, né? Mas dá a ideia aqui do capítulo 11 de que se refere às duas vindas de Cristo. Tanto a primeira ali, quando Jesus veio, quanto a... Agora, para a gente que vive nesses tempos, William, assim, pegando o gancho do BJ, a gente que vive no tempo do fim, que a gente já viu o cumprimento profético da primeira vinda. Tem os livros de história. Realmente tinha que ser de novo a segunda vinda o mesmo, porque foi o Salvador, foi ele que deu a vida, ele teria que voltar, realmente. Então, tem que falar sobre a mesma pessoa a respeito dos dois eventos, né? Então, naquela época, eu imagino como deve ter sido complicado para eles realmente entender. Às vezes a gente é fácil em julgar os judeus por não terem aceitado a Jesus. Mas necessitava muito estudo, porque desde a época de Isaías, que é quase que, se fosse existir um quinto evangelho, eu acho que colocaria Isaías, porque ele fala muito sobre o Messias, desde aquela época começa a haver muita produção de manuscritos messiânicos acerca da vinda de Jesus. Você tem os da Bíblia, né? Por exemplo, Daniel, você tem Isaías falando muito, mas você tem inclusive manuscritos que o povo escrevia falando de como é que achava que ia ser o Messias. Chegou a tamanho que nos rolos de Corã são encontrados duas visões que eles acham que está vindo dois Messias diferentes para a Terra. O Messias, que é o servo sofredor, aí de Daniel 8 e também de Isaías 53, mas também um outro Messias, que vem em grande glória acabar com todo o sofrimento de Israel. E eles acham que são duas pessoas diferentes. Hoje... Havia um pouco assim, eles estavam estudando para tentar descobrir, né? Exato, era uma confusão profético que eles fizeram ali do Messias, mas que hoje, já com tantas revelações que nós temos, inclusive o livro de Isaías, que estamos estudando, né? Essa temporada mostra que, na verdade, Isaías fala sobre as duas vindas do Messias e elas se complementam. Temos direito à segunda vinda do Messias em grande glória, porque recebemos o Messias que foi sacrificado numa cruz. Que maravilha. E um detalhe aqui, mas que faz toda a diferença, é quando diz que esse virá do tronco de Jessé, né? Essa palavrinha Jessé parece uma pessoa, mas quando a gente vê lá em Mateus capítulo 1, ele começa mostrando de onde veio o Messias, e aí começa dizendo, Davi, filho de Abraão, e a gente sabe que o pai de Davi foi Jessé. Então, isso já comprova a veracidade do texto bíblico, mesmo escrito ali centenas de anos depois. E daí, aí que vem a parte top, porque você tocou no ponto, porque em Mateus fala do tronco de Jessé, mas você vê em Apocalipse 22, onde fala da raiz de Davi. Então, você tem uma conexão profunda entre o Messias, que veio como um servo sofredor, com o Messias que vem em grande glória já em Apocalipse 22. Que é o mesmo, né? Que é o mesmo. Um leva o nome de raiz de Davi e o outro a de Jessé. Que legal, viu? Que coisa linda a gente poder estudar a Bíblia e a gente ver como
o Espírito Santo que revelou o texto, né, revelou-se aos profetas, e eles deixaram esses textos para a gente. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada. Ela não pode ser lida de qualquer forma, ou pegar uma historinha aqui, outra historinha ali. Você tem que se assentar, abrir a sua Bíblia, orar, esquadrinhar as profecias, entender o tempo em que você vive, o seu tempo em que nós vivemos, como é que se encaixa em todo o cenário profético, em que ponto estamos, né, nesse cenário agora da iminente volta de Jesus a essa terra. Assim como não dava para acreditar que viria o rebento, porque estava tudo destruído. O reino do norte, do sul, dominado, eram escravos, eram cativos praticamente, com ocultismo, com paganismo. Messias não tem como vir. Muita gente acha que ele não virá, viu? Então, põe a tua barba de molho. Eu não tenho, mas os amigos aqui têm. Põe a tua barba de molho, porque virá, vai se cumprir assim como se cumpriu. E o cenário não era promissor na época, como também não é hoje, mas ele virá. A gente tem que ter essa confiança. Sim. Antes de ir para o último tema, conversar um pouquinho com o William, que é um jovem pastor. Está há quanto tempo como pastor, William? Olha, eu fazia teologia, eu parei para fazer arqueologia, voltei a fazer teologia, me formei em 2016. Então, estou há 4 anos, indo para o quinto ano de ministério, né? Uhum. Você trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, em que área? Eu também trabalho como BJ na área de web, mas eu trabalho responsável pela área de evangelismo digital. Então, são iniciativas que a Novo Tempo tem para alcançar as pessoas na internet. Aqui na Novo Tempo, nós temos, se for somar todas as páginas, mais de 10 milhões de seguidores só no Facebook e outras mais, né? Chega a quase YouTube. 20 milhões. Isso. E se for somar YouTube, Instagram e tudo mais, daí o número é muito maior ainda. E tem muitas pessoas que elas seguem a gente, só que elas querem aprender mais sobre a Bíblia. Então, nós fazemos maneiras de tentar ajudar essas pessoas, né? Inclusive, temos um robozinho aqui, chamado Esperança, que o trabalho desse robozinho é dar estudo 24 horas, 7 dias por semana, né? E é pelo WhatsApp, é pelo Facebook, é onde a pessoa quiser estudar. Eu já testei e funciona bem, viu? E é bem simples. Se alguém quiser, tiver curiosidade, novotempo.com/estudo bíblico. É só entrar lá, você vai direto para o seu WhatsApp e você já começa a estudar. Que legal, olha só. Que Deus abençoe o seu trabalho também, viu, William? Assim como o BJ, uma alegria receber vocês. Última parte do programa é Isaías capítulo 12, versos 1 a 6. E o título aqui do nosso manual de estudos é Tu me consolas. É como se fosse um pequeno salmo, BJ, esse capítulo 12 de Isaías. Como você vê esse cântico? É um cântico, uma poesia? É um cântico de ação de graças, né? A própria estrutura do texto mostra isso. É um cântico de gratidão. Tipo, quando a gente está feliz, a gente quer comemorar, a gente celebra. Geralmente, eu fui desbravador um bom tempo, a gente voltava ali de um acampamento, né, de algo gostoso ali com os nossos amigos, feliz por ter conquistado alguma vitória, alguma coisa, a gente fazia um grito de guerra, uma música comemorando aquilo ali. Eu vejo como um hino de gratidão, sabendo que, embora estivessem passando por problema, a promessa da vitória veio, mas ainda não foi consumada, mas ele já agradece a promessa que vai vir. Então, isso eu acho até um detalhe muito interessante, porque o hino de gratidão ele vem antes mesmo da vitória ter acontecido. E, às vezes, a gente é como que a fé dele tão grande na promessa de falar, eu vou comemorar, eu vou cantar essa vitória, mesmo sem ter acontecido ainda, porque eu sei que ela virá. Então, com certeza, é um hino de gratidão, celebrando a vitória que viria porque Deus prometeu. É até uma prova de fé ali do profeta. E você tem partes também, outros hinos de gratidão na Bíblia, mas geralmente ocorrem depois, né? Você tem, por exemplo, depois ali deles passarem pelo Mar Vermelho, né, os israelitas, e daí Miriam começa um hino de gratidão. Você tem no céu também os santos ecoando um hino de gratidão, só que nesse momento realmente ele é antes, né? Fica essa lição, né, para a gente celebrar antes mesmo de... Às vezes a gente está passando o perrengue, está passando a dificuldade, a gente pensando... Celebre a vitória porque ela já veio, ela foi garantida, né? Isso é fé. A gente falou agora há pouco, BJ, que a gente tem que adorar a Deus e amá-lo e fazer a vontade dele por aquilo que ele é, né? Não para ser abençoado, porque ele já nos abençoou, né? E uma das razões que eu vejo aqui também é que esse cântico, ele exalta as obras de salvação e justiça de Deus.
Então, é por isso que a gente tem que louvar, né? Pelas obras maravilhosas de salvação e justiça, que Ele já fez. Sim. Né? Essa obra Ele já fez. Ou a gente aceita ou não aceita, né? Ou você abraça ou diz para o que não abraçou, né? Essas promessas maravilhosas. Acho que esse é o grande ponto aqui. Mais algum destaque que vocês queiram dar aqui, por favor? Tem um Temos só um destaque minuto para terminar o que programa. eu achei fantástico. Aqui não fala que só que Deus fez a salvação, Ele é a salvação. Isso. Deus é glorioso não só pelo que Ele faz pela gente, mas pelo que Ele é por nós, pelo que Ele é na sua essência. Eu fico imaginando, esse salmo eu achei muito bonito, porque no meio de toda aquela catástrofe, você tem o 11 mostrando que o lobo vai brincar com o cordeiro, e depois você tem isso, talvez Isaías ficou tão feliz, mas tão agradecido, que ele faz um júbilo de agradecimento a Deus, como Ele é justo e como Ele nos ama. Maravilhoso. E com isso a gente encerra. Né? Obrigado, viu, BJ, pela participação aqui. Obrigado, William. Terminamos cravadinho o nosso tempo. Obrigado aí pela sua audiência, acompanhando aí o nosso debate. E que Deus abençoe muito a você, que todos nós possamos abraçar essa salvação. Se Deus quiser, nós nos vemos aqui no programa da semana que vem. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau.